Sair do espectro do autismo, ou trago tretas. Antes da gente começar a se matar, né, nesta quaresma, em plena quarta-feira de cinzas, vamos lá fazer uma meditação. Ó, comigo. A neurodiversidade que habita em mim saúda a neurodiversidade que habita em vocês. Fluxetine, meus amigos, e vamos continuar nessa paz de Deus, do Prozac, dos antidepressivos e dos ansiolíticos que nos guiam por este caminho. E bora falar das tretas, né? Com todo o amor no coração. Por quê, gente, que eu resolvi trazer essa treta, né, à tona mais uma vez? Que eu já falei disso aqui. Porque eu falei num texto. E sempre é recorrente essa pergunta aqui no Instagram, principalmente de pais que estão começando a caminhada. E eu me sinto responsável por, de certa forma, conduzi-los, né, de acordo com o que a ciência tem trazido e também as minhas reflexões sobre o tema. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, que eu acho que é fundamental, é que sair do espectro é um termo técnico, que no inglês, né, optimal outgoing, então seria uma melhora substancial de alguns sintomas do transtorno do espectro autista relacionados à comunicação, linguagem, habilidades acadêmicas, habilidades sociais e flexibilidade cognitiva, ou seja, o cerne ali do transtorno. E esse termo se aplica às pessoas que já alcançaram um funcionamento bem próximo das demais pessoas típicas. Então, é um termo que se aplica a pessoas autistas que têm um funcionamento próximo ali das pessoas típicas. Só que esse funcionamento, ele é calculado, digamos assim, né? Ele é avaliado a partir de alguns testes, né? Testes que existem feitos para pessoas autistas e são aplicados ali nesse grupo que eles acreditam que possam ter tido essa perda de diagnóstico, né? Ou seja, sair do espectro. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que testes, eles são instrumentos de avaliação, mas eles não são fundamentais na percepção das dificuldades das pessoas com autismo. Eles medem, mas eles não são perfeitos, eles estão longe de ser perfeitos, eles buscam, claro, dar parâmetros, mas é mais importante a avaliação clínica. E quando a gente pega uma pessoa que em tese, por um teste, tem um funcionamento bem próximo de uma pessoa neurotípica, muitas vezes a gente vê, pelo menos a minha experiência, tem sido ver que essas pessoas, na verdade, elas têm dificuldades, sim, que são substanciais, limitadoras, e que apontam para as deficiências que continuam nessas áreas. Simplesmente mitigam um pouco essas deficiências em algumas áreas da vida, em alguns aspectos da vida. Ok, por que eu tô falando isso? Porque eu acho que testes não são suficientes pra gente falar em perder característica, tá? A gente pode falar em melhora de qualidade de vida, a gente pode falar em mais funcionalidade, mas não em perda de característica. Ok, beleza. Isso é importante pra mim. Também é muito importante pra mim o fato de que esse termo sair do espectro autista é um termo muito comercial. Ele é muito vendível, né? E aí, como mãe, principalmente mãe de uma pessoa com autismo, eu me sinto desconfortável em usar esse termo, porque me parece que a gente quer vender um tratamento com uma promessa de sucesso nesse tratamento. Quando a gente fala de comportamento de cérebro, a gente não tem certeza de nada, né? A gente caminha com muita esperança, com muita fé de que esses tratamentos terão sucesso, mas a gente sabe que em inúmeros casos, mesmo com os tratamentos mais intensivos, mais adequados, com uma boa qualidade, a gente não obtém os resultados esperados. Então, eu acho muito cruel e com as mães, com as famílias, e acho muito pesado a gente tentar, a gente falar de sair do espectro com tanta facilidade, como se fosse alguma coisa cotidiana e ok, e normal na nossa realidade, no nosso dia a dia, não é, tá? Beleza. Dito isso, eu quero dizer que existem estudos, sim, que
estudos né, não existe estudo para tudo que vocês imaginarem, gente, mas como uma cientista, uma aspirante a cientista, né, alguém que quer um dia ser um cientista, eu sou obrigada a alertar vocês, existem estudos para tudo e vocês não podem confiar nos estudos que não seguem o método científico, que é o método de validade, que valida internamente e externamente os estudos que a gente encontra por aí. Mas existe um estudo sério de 2014 que mostra um dado que eu acho muito relevante, que fala sobre perda de diagnóstico de uma determinada população autista, né, comparando com outro grupo dentro da população autista. E esses dois grupos são: um grupo são autistas de alto funcionamento e outro grupo são autistas que perderam o diagnóstico de autismo porque não tem tantas limitações assim. E aí eles fazem um estudo retrospectivo desses dois grupos, né? Então, o grupo de autistas de alto funcionamento e o grupo que perdeu o diagnóstico, e percebem que, na verdade, esse grupo que perdeu o diagnóstico, eles receberam mais intervenções com base em análise do comportamento ABA, intervenções mais precoces, intervenções mais intensivas, né? E por mais tempo do que o grupo que ainda pontua nos testes para autismo. Então, aquele grupo que a gente conhece às vezes como Asperger, autistas leves, né, talvez, eles fazem menos intervenções com ABA, eles recebem menos anos de intervenção e eles têm, no final aí de um determinado número de anos, eles estavam avaliando a população entre 8 e 21 anos, eles têm maiores sintomas de autismo do que o grupo que recebeu bastante intervenção em análise do comportamento desde cedo durante muitos anos. Isso me chamou muita atenção, porque eu vejo muitas pessoas que têm filhos com características sutis que não procuram tratamento. E outra coisa que esse estudo fala, que também chamou muita atenção, é que essa população, que seriam os Asperger, os autistas leves, eles são mais medicados para depressão e ansiedade do que esse grupo que recebeu o Optimal Outgoing, né? Que perdeu o diagnóstico, que eram crianças mais graves. E retrospectivamente falando, esse grupo, os pais perceberam antes os sintomas de autismo, esses sintomas eram mais importantes. E por isso as intervenções deles foram mais consistentes do que o outro grupo. O que mostra pra gente que o início do caminho não é tão relevante assim. É mais importante, e por isso eu falo, não existe autismo leve em criança pequena. Não porque não exista, gente. Obviamente existe uma classificação. Mas o que realmente é determinante é como a gente constrói esse suporte ao longo da vida. E também retira, né? A gente não pode manter o suporte para sempre. Então, assim, existe sim estudos científicos que mostram pessoas que perderam o diagnóstico. Elas deixaram de ser autistas? Não! Uma pessoa autista nunca deixa de ser autista. E esse ponto também me incomoda, porque quando a gente busca sair do espectro, a gente quer normalizar a pessoa com autismo, a gente quer normatizar comportamentos. Isso me incomoda muito, porque eu sou de uma família neurodiversa, né? Não só em relação ao autismo, mas outras questões psiquiátricas e comportamentais. Então, assim, as pessoas são diferentes, vamos aceitar isso, né? E tudo bem. Eu sei que existem vários momentos, né? Tem a fase da aceitação, do luto e tudo, mas com o passar do tempo a gente não pode buscar normalizar a pessoa com autismo. A gente tem que, né, amadurecer a ideia da intervenção. Então isso me incomoda bastante, por isso eu odeio esse termo, tá? Então é isso, eu espero ter conseguido passar minhas informações, eu tô meio crazy hoje, mas eu queria muito falar sobre isso com vocês. E tô à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem também, tá bom? Beijo da Tia Polly e até mais!